Olá pessoal, começando mais um vídeo por aqui. Hoje é dia de resenha literária de uma obra de um autor nacional, de uma literatura de horror, tá bom? Eu tô falando de A Floresta, do Daniel Gruber. Eu já falei dessa leitura aqui no vídeo de Recebidos Pagos, falei brevemente sobre as minhas percepções dessa leitura, mas hoje é dia de resenha e se vocês quiserem saber mais sobre esse autor, especialmente sobre essa narrativa impressionante, é só continuar me assistindo, mas antes eu convido você a curtir, a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, afinal estamos aí na corrida rumo aos primeiros 1000 inscritos desse canal e também te convido a ativar o sininho para receber as notificações, porque por aqui nós temos vídeo semanalmente com muito conteúdo literário para vocês, tá bom? Então, simbora! Gente, eu já começo dizendo que essa é uma história que se passa no século XIX, em uma terra de homens covardes, de mulheres obedientes, de roupas sóbrias, de vegetação sem vida e de construções austeras, como nós podemos ver pela própria edição, tá? Essa é uma obra de uma edição da editora O Grifo, que é uma editora do Daniel Gruber, que é autor dessa obra. E aqui nós vemos, né, um trabalho editorial muito primoroso. Eu começo dizendo que o grifo designa um animal fabuloso, tá bom? Com cabeça de águia e garras de leão, como vocês podem ver. Essa é uma obra autografada pelo autor com muito carinho. E vejam bem, essa é uma história que foi dedicada para todos os demônios do Daniel Gruber. E minha gente, essa é uma história que se passa no Rio Grande do Sul, no século XIX. E essa é uma obra que vai reunir muitos elementos. Essa primeira capa é uma capa solta, por isso eu tô ajustando, tá certo? E essa é uma obra que vai reunir vários elementos do chamado folk horror, que também é traduzido aqui para o Brasil como horror folclórico ou como horror rural. Ele é um subgênero da categoria de horror do cinema e ele vai reunir vários elementos que nós vamos encontrar em A Floresta, como a caracterização dos espaços muito específica, muito detalhada. Aliás, é uma obra que a gente consegue enxergar todo o cenário pela descrição que o autor apresenta. É uma obra com muitas caracterizações da personagem, dos personagens, tá bom? É uma obra em que a etimologia dos nomes tem uma grande referência. Aqui nós temos então a história da protagonista, que é a Ana. A Ana, ela inicia essa obra como Anna Schutz e continua a sua narrativa como Anna Klein. Afinal, ela se casa com Johannes, que tem como sobrenome o Klein, tá bom? E nessa narrativa nós encontramos uma explosão de simbologias, uma explosão de símbolos, uma explosão de arquétipos. Se nós fôssemos fazer uma análise de da etimologia de cada nome, do significado de cada símbolo que nos é apresentado, eu iria passar horas fazendo essa resenha, eu iria ter que fazer realmente um trabalho de pesquisa muito profundo, porque o Daniel Gruber, ele se utiliza de muitas simbologias. Então aqui nós começamos com a apresentação da Irka Barrios. Ela é mestre em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, é autora de Lauren, que é uma obra de horror também, que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria romance de entretenimento. Nós temos também aqui um texto do Oscar Nestares na contracapa, tá bom? É um texto muito elucidativo também relacionado com essa obra. E vejam bem, a apresentação da Irka Barrios, para mim, ela é muito representativa. Ela diz que em histórias de bruxaria, como nós vamos encontrar em A Floresta, dois sentimentos lhes são despertados.
Mais antigo, que está relacionado com o medo. Afinal, desde a sua infância, né, ela esteve em contato com histórias de bruxaria, com histórias que realmente causam medo, e a ideia de bruxaria estava relacionada sempre com rituais desconhecidos, enquanto ela também nutre um sentimento mais recente, e esse é um sentimento de orgulho. Muito recentemente a gente tem ouvido falar, né, dessa questão de ancestralidade, do orgulho em relação à ancestralidade, em relação ao sagrado feminino. Então, a ideia de bruxaria remete a esses dois sentimentos muito diversos. E o que nós encontramos aqui em A Floresta é um enredo também de bruxaria. Nós temos a história da Anna Schultz e nós já começamos um enredo muito peculiar, né? Ela já inicia a obra sendo raptada por quem vai se tornar o seu então marido, e esse é só o início de uma série de violências simbólicas e materiais que a Ana vai sofrer ao longo dessa narrativa. Essa é uma obra dividida em 27 capítulos e em 3 partes. Tá bom? A primeira parte é a Mazama, a segunda parte é o Azingá, é chamada de Azingá, e a terceira parte é Sussuarana, que é o maior felino do continente americano. E como eu disse, se a gente for explorar cada símbolo que o Daniel nos apresenta, realmente a gente vai passar muitas horas a fio fazendo essa resenha, e não é esse o meu intuito. O meu intuito é apresentar para vocês o enredo de forma bem geral, de forma a aguçar você que é leitor a beber diretamente nesta fonte, tá certo? Então nós temos a história de Ana, que já inicia essa obra vivendo um casamento forçado, casamento que se apresenta como única possibilidade de vida, a única possibilidade que ela tem nessa terra inculta, nessa terra de vegetação rarefeita, sem vida, nessa terra pobre, é fugir pelo mato, se alimentar de ratos, ou seguir com a vida medíocre, se casando e confirmando, né, as expectativas de seu pai, que é um homem religioso, um homem cristão, e que decide que o melhor caminho para ela de fato é o casamento. Então Ana está no auge dos seus 18 anos, ela gosta muito de ler, tem um objetivo de escrever um romance intitulado de A Floresta, mas o que nós vimos nessa história é realmente um enredo, uma narrativa que diverge completamente a realidade de sonhos que Ana alimenta. Mas em meio a toda essa profusão de sentimentos, de convulsões e de frustrações, nós temos o surgimento de uma personagem que é fundamental para a construção de toda essa narrativa, de toda essa ideia de bruxaria que vai permear a história do Daniel Gruber, que é a Matilda Jagger. Eu tenho mencionado os nomes, e mencionar os nomes é muito relevante. Cada personagem tem no seu nome uma significação muito específica, mas eu vou citar o significado do nome de Ana. Ana Klein. Ana vem de graciosa, Ana designa a mãe de Maria, mãe de Jesus, numa perspectiva cristã. Então tem toda essa conotação de graciosidade, de bondade, e Klein quer dizer pequeno. Então, pequena graciosa, digamos assim, é o que Ana representa. E embora ela seja uma personagem gigante, nós percebemos que ela é vítima e é uma presa para uma série de situações que nós vamos observar ao longo desse enredo. Enquanto Matilde Jagger já designa uma significação de caçadora, enquanto alguém que realmente reúne força, batalha, caça. Então nós vamos perceber que essas duas, que vão se tornar amigas muito íntimas, muito próximas, vão ter uma relação também de caça e presa ao longo dessa narrativa, de uma maneira que para mim é muito espetacular. A gente não consegue parar de ler essa obra desde as suas primeiras páginas. E o que acontece é que Ana, ela se casa com o Johannes, né, determinada pelo seu pai. Ela participa de um casamento e o vestido que ela utiliza foi o vestido usado pela madrasta nos 2 casamentos anteriores que ela teve. O primeiro com o marido anterior, o segundo
com o pai da Ana, e no casamento nós percebemos toda a aura de horror que vai acompanhar essa narrativa. Ela se casa sem ter realmente vontade de se unir àquele homem asqueroso que é o Johannes, e ela, no momento em que está confirmando, fazendo os seus votos, ela recebe um beijo forçado e responde com um tapa na cara. É assim que nós iniciamos essa narrativa, e toda a descrição do Daniel Gruber faz com que a gente absorva toda a aura de constrangimento de um casamento forçado, em que a noiva recebe um beijo também forçado e responde com um tapa na cara. Imaginem um constrangimento, mas não é preciso imaginar, basta que leiamos esse enredo e toda essa temática, todas essas nuances estão apresentadas com uma descrição minuciosa. Então a gente consegue sentir cada degrau, cada camada de medo que vem acompanhando a Anna Schultz, que se transforma em Anna Klein ao longo dessa narrativa. Para mim é uma obra que realmente faz o que o Oscar Nestares fala aqui no final do livro, que é o seguinte: a floresta nos lembra como uma boa história de horror deve fazer, de que aquilo que guardamos em nós pode ser muito mais assustador do que aquilo que está lá fora. Então nós vamos ter todo o contexto de a floresta absorvendo a presença da Ana e sendo absorvida por ela. Então a Ana vai adentrar a floresta à medida que a sua vida vai passando, à medida que toda a situação de violência que envolve o casamento, à medida que ela vai também sendo violentada para além do marido, também pelo cunhado, que é o Matias, que é uma figura horrenda. Então, à medida que todos esses contextos de violência vão absorvendo a Ana, ela vai adentrando cada vez mais nessa floresta, que é um espaço de poder, que é um espaço de ancestralidade, que é um espaço que resguarda também a chamada Gruta do Diabo, e um espaço que resguarda em si também muito poder, muita magia, muita mágica, e ela vai encontrar proteção nesses caminhos, e ela vai encontrar proteção à medida que ela avança, à medida que ela vai absorvendo, adentrando essa floresta. Só que tudo tem um custo. E à medida que nós vamos avançando por essa narrativa, nós percebemos que é um custo extremamente alto para Ana. E a gente vai percebendo se ela realmente vai ser capaz de entregar para a entidade aquilo que foi entregue, por exemplo, pela mãe de Matilda Jagger. Mas quem foi a mãe de Matilda Jagger? Por que ocorre essa aproximação tão grande entre Matilda e Anna Klein? Por quê? Quem é Matilda? Afinal, quem é Matilda? De acordo com o pai de Ana, a Matilda foi uma criança que morrera afogada anos antes, muitos anos antes mesmo da Ana nascer. Mas será que é isso mesmo? Alguém que está tão presente ali naquele cenário de horror, que para mim é muito mais concretizado pelas ações de Johannes, muito mais concretizado pelas ações de Matias, do que pela entidade diabólica, digamos assim, ou pelos possíveis rituais de bruxaria que vão ocorrer ao longo dessa história. Minha gente, para compreender tudo isso que eu tô falando, não basta ouvir a minha resenha. É necessário beber diretamente a fonte, e é uma obra que eu recomendo demais que vocês leiam. Eu já digo que é uma leitura muito fluida, ao contrário de uma obra que eu fiz recentemente. Eu fiz resenha aqui, que é Carniça, da Paula Feby, que é também um horror, mas um horror psicológico, que traz altas doses de psicanálise. Aqui nós estamos diante de um folk horror, que traz todos esses elementos de floresta, de ambiente rural, para o horror. É um horror nada psicológico, que traz elementos de bruxaria e que faz com que nós percebamos que aquilo que existe dentro de nós, e que toda a violência, que toda a maldade que existe e que pode existir nos nossos contextos corriqueiros, é muito maior do que aquilo que muitas vezes é mitificado, é transformado em mito
por nós, muitas vezes recusado e desconhecido, e que para nós é denominado como diabólico. É uma obra muito fluida, muito tranquila de ser lida. O Daniel Gruber é doutor em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, é um pesquisador. Essa é uma obra que foi escrita durante a pandemia, mas que foi oriunda de estudos que ele desenvolveu no doutorado. Vou deixar aqui no box de informações um texto que o Daniel Gruber escreveu sobre horror em seu blog Escuro Medo. É um blog que ele tem em parceria com a Irka Barrios também, e pelo Ismael Chaves, que cursa letras, tá bom? Pelo Uninter. Vou deixar aqui no canal do Daniel Gruber e vou deixar várias pontas soltas para que, quem sabe, a gente faça aí uma live com o autor. Peçam bastante no canal dele, tá bom? Para ele fazer live com a gente. Será uma honra. Para finalizar esse vídeo, eu vou ler a primeira página desse livro que compõe o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é bem curtinho. Aliás, essa é uma obra que, além de ser fluida pela linguagem, é fluida pela estruturação também. Os capítulos são bem curtos, então a gente lê com muita rapidez. A única coisa que não é fluida é a profusão de símbolos, e eu sou muito curiosa, então eu percebo que cada nome tem uma significação, então eu começo a pesquisar, eu começo a querer saber o significado de cada nome, mas tirando isso, há uma fluidez muito grande nessa narrativa. E começa assim: no dia do seu aniversário, enquanto ela dormia e o sol se levantava no horizonte, ele invadiu seu quarto e a levou. Ela sonhava com um castelo de torres altas e jardins floridos quando ele apareceu diante da porta, feito uma sombra negra, tapou sua boca com a mão grossa e encardida, arrancou-a da cama com um puxão e a imobilizou em seus braços. Ela tentou lutar, mas ele a arrastou pela sala, onde o pai, a madrasta e o irmão pequeno permaneciam sentados, calados e de olhos baixos, e gritou ao ser colocada no lombo do cavalo, mas ninguém ouviu ou pareceu se importar. Cavalgaram por fazendas e estradas desertas, e já era um dia pleno quando chegaram a uma casinha no meio do mato, de paredes brancas e revestidas de era. Ele a jogou num quarto pequeno e sufocante, de janelas pregadas com tábuas cheias de musgo. Uma jarra de água, uma caneca e um prato de comida a esperavam do lado da cama. Assim, por longas horas ela ficou ali sozinha, mergulhada na escuridão. Nenhum bravo cavaleiro viria resgatá-la, porque aquele homem era o seu marido. Minha gente, esse é só o início das inúmeras violências que a Ana vai sofrer ao longo desse livro, mas onde ela vai encontrar refúgio é que a grande questão dessa obra, é que a grande questão que está por trás da entidade chamada de Mazingar, da entidade que pertence à Gruta do Diabo e que vai conduzir, que vai ser conduzida, e que a Ana vai ser levada pela Matilde Jagger. Então vejam bem, é uma obra cheia de reviravoltas e, sinceramente, o horror está muito mais naquilo que é cotidiano, que muitas vezes a gente consegue se conectar com a realidade que nós vivemos, do que naquilo que é mágico, do que naquilo que faz parte de uma ritualística desconhecida. Uma obra excelente, uma leitura maravilhosa que você lê numa tarde, recomendo demais. Quero muito ter uma conversa com o Daniel Gruber para nos trazer mais luzes, para nos trazer mais materiais para que a gente possa compreender a floresta, mas eu garanto que se a floresta adentrou através de Ana, que é a sua protagonista, também pode adentrar através de você, leitor. E para isso é necessário beber diretamente a fonte, tá certo? Um beijo e até o próximo!